Irmãos, podem se assentar, por favor. Queremos aqui dar as boas-vindas aos nossos visitantes, a Ivonise, que está com a gente. Cadê a Ivonise? Faz assim para mim. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela Hillary. A Hillary veio com o Wagner. Cadê a Hillary? Levantou a mão tão timidamente ali. Deus abençoe, Hillary, seja bem-vinda. Hillary Lorena, nós temos mais uma Lorena chegando. Legal, legal. E também a família Carruana, que veio da Bolívia. Irmã Luci está aqui, irmão Javier Luiz, sejam bem-vindos, viu? Que o Senhor os abençoe. Sem preocupação de arranhar algum castelhano aqui, porque a gente vai aprender castelhano com você e você aprendeu português conosco. Estamos à sua disposição, viu? Deus abençoe vocês. Muito bom. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em dois textos, um ali do Antigo Testamento, em Josué no capítulo 23, e também um texto no Novo Testamento, que é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Já já eu menciono para você a partir de que versículo, ok? Capítulo 4, então fique ali no capítulo 4, também coloque ali, separe ali esse texto, capítulo 4 de Efésios. Mas eu quero ler para você, e você acompanhando aí na sua Bíblia, esse texto de Josué, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 13. Versículo 1 ao versículo 13. Nós temos falado sobre crescimento em fidelidade ao Senhor, que aliás esse é o nosso tema anual, esse é o nosso grande esforço neste ano, no sentido de que estejamos crescendo em fidelidade ao Senhor. E crescendo em fidelidade ao Senhor, vivendo o cristianismo em grande estilo. Então, já nesses domingos todos, nós já pudemos falar que é necessário, para que vivamos um cristianismo verdadeiro e um cristianismo com grande estilo, é necessário termos a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. É necessário que vivamos a alegria da salvação, que tem muito a ver da consciência de quem nós éramos e quem nós somos. O que fez com que nós passássemos do status anterior, que era o como éramos, para o status atual de filho de Deus, essa salvação maravilhosa, isso deve se reverter em alegria, satisfação, prazer, e não tristeza, e não reclamação, e não murmuração. Uma outra necessidade é a de compreendermos de que nada é nosso, tudo é de Deus. Quando falamos a nossa vida, a vida que Deus nos deu, o ar que Ele nos dá, a saúde que Ele nos dá, a inteligência que Ele nos dá, os benefícios todos, os dons, as habilidades, as capacitações, tudo é dado por Ele. Nós respiramos porque Ele permite que nós estejamos respirando. E isso é vital nós entendermos. E hoje eu gostaria de tratar com você de que, para estarmos crescendo em fidelidade, vivendo com grande estilo, precisamos pensar seriamente e agir seriamente sobre a santidade. Então, vivendo com grande estilo, revitalizando através da santidade. Amém? Então, só para dar uma geral para você sobre o que nós vamos falar hoje.
É impossível nós vivermos um cristianismo segundo a perspectiva de Deus, é impossível nós vivermos um cristianismo com grande estilo, sem a santidade. Deus requer a santidade de nós em todo o tempo. Toda a revelação de Deus, desde o Antigo Testamento até agora, o Senhor fala a nós que precisamos ser santos. Santificação, santidade. Precisamos, por conta disso, da necessidade de um reavivamento. Vamos ler o texto, porque o texto também já vai dizer alguma coisa para nós, é evidente. Então, no capítulo 23 de Josué, no final aí do ministério de Josué, ele já estava ficando velho, já estava idoso, estava se preparando aí para morrer, como ele diz no versículo 14, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. Então, Josué estava para morrer e ele dá as últimas orientações, sabe aquelas orientações, resumo de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele viveu, de toda aquela plataforma em que ele conduziu o povo na tomada de Canaã e na divisão de Canaã. Ele diz assim: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Os detalhes vêm agora, quando ele diz a partir do verso 6, portanto, atentem para esses portantos, portanto esforcem-se muito, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção no nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como você tem feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele, e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se uniram com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Gente, o Deus que aplica graça sobre nós, o Deus que nos salvou na pessoa de Jesus ali na cruz, é o mesmo Deus. O Deus não mudou, o homem também não mudou. O homem continua pecador, o homem continua transgredindo, o homem continua atravessando a linha da santidade.
mas o nosso Deus é o mesmo. Então isso significa o quê? Que é o mesmo Deus que requer de nós hoje essa atenção para com Ele, essa adoração para com Ele. É o mesmo Deus. O Deus não mudou. O Deus é absolutamente o mesmo. Agora eu quero pedir que você vá para Efésios. Fragilidades humanas. A gente acaba tomando água para ajudar, acaba atrapalhando. Fê, leia o texto para nós, enquanto eu me recupero aqui. Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém, amém. Muito claro, eu acho que dispensaria até comentários, dispensaria até detalhes reflexivos sobre esse texto. Ele está explícito, o quanto o Senhor, não só no livro, ali no Antigo Testamento, no livro de Josué, também Paulo exortando o povo em Cristo Jesus a que fossem santos. Quando ali no Antigo Testamento, no capítulo 23 de Josué, ele fala de mistura com as nações, não tem como não nos lembrar, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses textos nos levam a séria reflexão acerca de quem nós somos e de quem nós deveríamos ser. E quando nós fazemos uma análise séria desse compromisso que nós temos, muito mais conosco, muito mais com as coisas deste mundo, nós vamos nos apropriar dessa mensagem e levar a sério essas, não orientações, mas essas determinações de Deus, que é feita desde quando o povo começou a ser formado, lá no Antigo Testamento. Gente, nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, de uma séria revitalização. A santidade da nossa vida precisa ser revitalizada. Nós estamos falando em necessidade de reavivamento, e nós necessitamos de reavivamento já. É uma necessidade urgente. Nós vivemos num mundo dividido entre as coisas seculares e as coisas espirituais. Se você olha o Antigo Testamento, lá eles viviam a vida religiosa, a vida de relacionamento com Deus, e como anexo, a sua vida pessoal. Hoje, nós fazemos ao inverso, nós vivemos a vida no dia a dia, tocando a nossa vida, e em anexo a nossa vida espiritual, a nossa vida religiosa. Por isso, nós vivemos aí, num mundo dividido. Uma coisa é a nossa vida durante a semana, e outra coisa é a nossa vida ou na quarta-feira, quando participamos dos cultos, ou no domingo, quando nós participamos dos cultos públicos pela manhã e à noite. O cristianismo hoje não tem o mesmo valor, não tem o mesmo brio, não tem a mesma convicção, não tem a mesma seriedade, como dos primeiros tempos, em que eles eram desafiados através da sua própria vida. Se levassem o seu cristianismo adiante, perderiam a vida, perderiam os seus bens eram confiscados. Era assim que as coisas aconteciam no início do cristianismo. Famílias inteiras eram colocadas nas arenas para serem atacadas, comidas por leões. Famílias inteiras eram colocadas para ser usado como tocha humana para iluminar Roma. Hoje, nós vivemos um cristianismo flácido, um cristianismo mole, um cristianismo sem muito empenho, sem muita realidade. Então, esse secularismo, esse mundo secular, ele apela às nossas atenções muito mais do que as determinações do Todo-Poderoso, que são as mesmas, da mesma maneira como ele aplicou punição no Antigo Testamento, pelo tanto quanto o povo se afastava dele, e a gente vê isso no livro de Juízes. Se afastavam de Deus, Deus colocava-os à mercê dos seus inimigos, ficavam anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos debaixo de jugo, clamavam a Deus, e Deus vinha com um libertador, vinha com um juiz, para trazê-los de novo à realidade espiritual. Se envolviam com Deus, com o tempo se esqueciam, e Deus aplicava a justiça. Gente, isso já acontecia lá no Antigo Testamento, e Deus era fiel às suas determinações, às suas palavras. Ele menciona nesse texto que nós lemos aqui, que eles deveriam se esforçar muito para guardar e cumprir tudo o que estava escrito. E nós precisamos fazer o quê? Tiramos de letra o nosso cristianismo?
É fácil nós dizermos não a todos os apelos desse nosso mundo, desse mundo secularizado, esse mundo em que cada um por si, e nem Deus por todos é mais colocado, esse mundo em que o prazer é quem nos toca, a satisfação própria, a satisfação pessoal é o que está, são elementos mais marcantes do que nossa fidelidade com Deus, do que o nosso relacionamento com Deus. Nos prostramos demais da conta diante da Sua Alteza o celular, nos prostramos diante de tantas plataformas de alegria que existem aí pelo mundo, sugerindo para nós, e não nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, que exige santidade de nós, sede santos como eu sou santo. Então, gente, é muito sério isto. As pessoas concebem e buscam compreender a realidade sem referência de Deus. As pessoas dizem assim: eu sou a referência, eu sou a referência. Desejam viver para si mesmo como a cultura humanista advoga, cada um por si. E cada um buscando a sua satisfação, o seu prazer. Nós vivemos um secularismo, nós vivemos um humanismo e nós vivemos um hedonismo. São plataformas filosóficas que vêm já há muito tempo e contamina a nossa sociedade. Se contamina a nossa sociedade, contamina a igreja de Jesus. A igreja experimenta muito dessa dinâmica de humanismo, muito dessa dinâmica de secularismo, muito dessa dinâmica de hedonismo. Vamos lá. Pastor, o que é reavivamento? O que é revitalização de santidade? Algumas sugestões aí, sugestões de alguns caras bons aí, que são boas referências para a gente entender o que significa isso. Avivamento é a restauração do povo de Deus após um período de indiferença, declínio. O povo de Deus viveu isso lá no Antigo Testamento intensamente. Quando viviam essa indiferença e esse declínio, Deus os deixava à mercê dos seus inimigos. Quando se aproximavam de Deus, Deus os livrava e os trazia para mais perto. Daqui a pouco entravam em declínio de novo. Então é isso o que Hardman diz, que avivamento é a restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio. Gente, precisamos de avivamento ou não precisamos? Avivamento é a obra do Espírito Santo no sentido de restaurar o povo de Deus a uma vida espiritual, a um testemunho e um trabalho mais dinâmicos, em prol do reino, mediante oração e palavra, após profundo arrependimento por seu declínio espiritual. Kearns diz isso, um teólogo, que através dessa definição um pouquinho mais comprida, mas nos permite entender que o avivamento é a obra do Espírito Santo no sentido de restaurar o povo de Deus a uma vida espiritual, a um testemunho e a um trabalho mais dinâmico mediante a oração e palavra. Por isso que precisamos da oração, por isso que precisamos dos momentos em que a igreja se reúne para orar de maneira mais intensa. Por isso é que precisamos de tempo de Bíblia, tempo de palavra, porque é o nosso alimento espiritual. Quantas vezes nós nos comprometemos do nosso tempo, quantas vezes e quanto tempo e quantos dias da semana para esse crescimento espiritual, para esse alimento espiritual?
Outro teólogo chamado Altrey, menciono só o sobrenome dele, diz que avivamento é a reanimação daqueles que já possuem vida, no seu sentido estrito, já possuem vida. E diz respeito ao povo de Deus, reaviva a vida espiritual que se encontra em estado de declínio. Então são algumas definições para mostrar para nós como nós necessitamos de reavivamento, como nós necessitamos desse avivamento do Espírito, como nós precisamos dessa vida espiritual, desse testemunho. Por isso é que nós temos falado que Paulo, em 1 Timóteo, recomenda para nós o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. A piedade é a devoção, é esse relacionamento com Deus, essa é a verdadeira fonte de lucro. Numa sociedade em que a fonte de lucro é o seu mote de vida. Mas a palavra de Deus, ela é contemporânea sempre. Ela foi no tempo de Paulo, claro, porque foi ele quem escreveu, ele quem ensinou. Foi feita no tempo dos pais apostólicos, dos pais apologéticos, do cristianismo no seu início. Sempre foi. Sempre foi. Revitalizando através da santidade. Gente, sem isso nós não podemos dizer que nós crescemos em fidelidade ao Senhor. Sem isso, nós não podemos dizer que estamos crescendo em fidelidade ao Senhor. Então, nessa série de 4 mensagens, a última é a cereja do bolo. A última é aquela que realmente vai mostrar para nós o que realmente prega. Qual é o alvo, qual é o conteúdo da nossa pregação? O conteúdo da nossa pregação, gente, não é a palavra que sai da nossa boca, mas é a vida que vivemos. Ah, como eu gosto dessa frase. Já mencionei várias vezes, eu vou mencionar mais uma vez. Num mundo em que as pessoas olham para nós e dizem assim: aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você está dizendo. O que prega, o conteúdo da nossa vida, é a nossa postura, é a nossa vida cristã, é o nosso crescimento em fidelidade, é a nossa vivência como verdadeiros cristãos, é o nosso viver em grande estilo, é mostrar para as pessoas que nós temos uma vida nova, e o estilo de vida também é novo por conta disso. A exigência de santidade vem de Deus. Não são pessoas, não são elementos da nossa família, não são amigos, não é o pastor que está fazendo exigência de santidade, mas é o próprio Deus. E quando a coisa vem do próprio Deus, a coisa fica mais séria. O povo não levou a sério isso e pagou o preço, recebeu o ônus de derrota, recebeu o ônus de sofrimento por conta disso. Gente, é uma realidade, ninguém está querendo fazer apelo emocional aqui, não. É uma realidade, a Bíblia menciona isso o tempo todo, a realidade dos profetas vai nessa direção o tempo todo. A quem o profeta Isaías pregava e por quê? A quem o profeta Jeremias pregava e por quê? A quem o profeta Ezequiel pregava e por quê? A quem o profeta Daniel pregava e por quê? A quem todos os outros 12 profetas pregavam e por que pregavam? Pregavam porque era uma exigência de Deus, que eles tinham que ser o alto-falante de Deus, porque era Deus quem estava falando. Porque o povo estava se afastando, o povo entrava em declínio de quando em vez, e precisava alguém puxar, precisava o profeta chamar a atenção. Todo o Antigo Testamento
É uma exigência do próprio Deus. Alguns dizem, é o clamor de Deus. Eu não gosto muito disso, porque Deus não clama, Ele manda e pronto. Esse negócio de clamor dá uma ideia de sofrimento. Ai, por que vocês não estão fazendo isso? Como se Deus não conseguisse fazer as coisas. Mas nós é que precisamos fazer. Gente, quando a gente fala em reavivamento, não dá para falar calmo, tá? Não dá para falar calmo. Porque tem a ver com a nossa estrutura, que não é fácil. A nossa estrutura não é fácil. A santidade cristã é andar na contramão com os costumes do mundo. E muitas vezes nós andamos na direção do que o mundo diz que é bom. No momento em que nós começamos a andar na contramão do mundo, nós começamos a receber resistência desse mundo. Não, os caras não são daqui, alguns dizem. O cara parece um alienígena. Quando alguém quer levar a vida a sério com Deus. Mas Tiago, ele já nos ensina que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. É o que Tiago fala no capítulo 4, não é? Lá em Números, tem um texto que retrata um momento histórico do povo de Israel, que começaram a se misturar com o povo de Moabe. No capítulo 25 de Números, quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas, em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte dos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-peor. Era o deus moabita. Hoje, nós temos muitos deuses por aí. O Deus do bem-estar, o Deus do prazer, o Deus do sexo, o Deus celular, o Deus telinha qualquer que leva os jovens a fazer as besteiras que têm feito e que a maioria dos irmãos já puderam participar, não, mas perceber e conhecer. A sociedade tem os seus próprios deuses. Quais são os deuses da sociedade? São aqueles que vão de encontro às necessidades humanas, às necessidades corruptíveis humanas, aquelas que Paulo fala em Efésios, em Gálatas no capítulo 5, versículo 18, que fala sobre, vamos lá para esse texto precisa ser refletido e precisa ser lembrado sempre, mesmo nós sabendo do que a gente está falando, que fala das obras da carne. Versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Ele fala da natureza humana. E a sociedade, e o mundo social, o humanismo, o hedonismo, o secularismo, ele mostra, oferece coisas que vêm ao encontro dessas necessidades, desse vazio do ser humano, que nunca vão preencher esse vazio. E nós já sabemos que só existe um que vai preencher esse vazio no coração humano. A santidade cristã, ela precisa ser buscada com prioridade. Vamos lá para aquele texto que o pastor Fernando leu, ali no capítulo 4 de Efésios,
especificamente, e aí ele vai dar alguns direcionamentos bem práticos e bem importantes para nós, ali a partir do versículo 20 até o versículo 24. Quando ele diz ali para nós: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, toda essa forma desenfreada de viver, com essas impurezas, com essas libertinagens todas, porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a natureza humana. Algumas versões diz despojar-se da natureza humana. Algumas versões diz despir-se da natureza humana, que se corrompe segundo desejos enganosos. Então, ele diz: olhe, quanto à maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, ou seja, dispam-se, despojem-se da velha natureza humana, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza. Nós já demos essas metáforas antes aqui, mas o que significa despojar-se? Imagina que você, na sua casa, tem um litro cheio de água suja. O que você precisa fazer para manter a água limpa, para ter água limpa nesse vidro, nesse litro, ou nesse recipiente? Você vai colocar água limpa onde está água suja? Você faz o quê? Você joga a água suja fora, sim ou não? Primeiro você vai jogar água suja fora, depois você vai pensar em limpar o vidro, o recipiente, para colocar água limpa nele. Então é isso que ele está falando: olha, dispam-se, despojem-se, deixem de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos, porque a sujeira que temos no nosso coração, se não forem tiradas, elas vão sujar cada vez mais as várias áreas da nossa vida, do nosso corpo, da nossa família, das nossas emoções, das nossas relações sociais. Dispam-se do velho homem, dispam-se do velho homem. Aí você diz assim: pastor, como fazer isso? Como que eu faço isso? Algumas sugestões aqui bem interessantes, para que a gente possa se aplicar a essa tarefa de despirmos-nos desse velho homem que somos nós, que temos essas sujeiras que temos dentro. Primeiro, identificar o que precisa ser jogado. É uma sugestão aqui: identifique o que precisa ser jogado fora, arrependam-se sobre essas coisas que esteve dentro de você, confesse tudo aquilo que você tinha dentro de você e abandone tudo aquilo que você tinha dentro de você. Como despojar-se, como despir-se, como deixar essa velha natureza? Identifique primeiro, identifique. Mas muitas vezes a gente consegue reparar mais no outro, né? É o que é mais comum, não é? A gente repara no erro do outro. E Jesus já falou: olha, tira a trave do teu olho, primeiro, para olhar o cisco no olho do teu irmão. Não é? Os irmãos conhecem o texto. Identifique na sua vida: eu preciso disso, eu desejo isso intensamente. Então você vai identificar aquilo que precisa ser jogado fora. A palavra de Jesus é fantástica: hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
E como o texto que nós vamos usar daqui a pouco na ceia, examine-se o homem a si mesmo, não é examine o outro, não é olhe o outro, o que o outro faz, o que o outro pensa. A gente acha até que o outro pensa algumas coisas, porque a gente acha que ele pensa, muitas vezes. Gente, nós precisamos ou não precisamos desse reavivamento? E esse reavivamento parte desse despojar-se. Nós precisamos tirar essa sujeira que está dentro desse recipiente que somos nós. Nós vimos o que Paulo falou em Gálatas, ali no capítulo 5, versículo 19, quem somos nós? É a nossa estrutura. Aquilo que está lá retrata a mim, retrata você. Se nós não reagirmos contra isso, nós vamos cada vez mais estar enchendo esse recipiente de coisas ruins, porque é o que o mundo faz. Ele sempre faz, cada vez mais, ele quer encher cada vez mais o nosso recipiente de coisa suja, mas nós precisamos identificar. Não só identificar, identificamos e acabou, não, é identificar e arrependimento, não é? Provérbios 28, 13, ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Gente, a palavra de Deus está aqui, Provérbios 28, 13, então identificar é um papel, é uma coisa que precisamos fazer, e a gente consegue fazer isso, arrepender-se, confessar. João, ele já nos ensina, não é? Em 1 João capítulo 1, versículo 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então esse despojar-se significa identificar, significa arrepender-se, significa confessar. E Romanos no capítulo 6, versículo 12, ele diz: portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, os seus instintos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Gente, o povo de Deus precisa de reavivamento, o povo de Deus precisa saber a que veio. Ele não veio para satisfazer os seus desejos, o povo não está aqui para satisfazer desejos, o povo que está aqui não está para consumir nada, o povo aqui está para oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo fala que o velho homem precisa se revestir de um novo homem, revestir de uma nova natureza. E como se revestir, pastor? O que significa o que Paulo está dizendo? Revistam-se, adquiram hábitos novos, adquiram hábitos que agradem a Deus. O apóstolo Paulo, falando em 2 Timóteo, falando a Tito também, diz: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A graça salvadora nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas. O apóstolo Paulo, nas suas 13 cartas, ele nos ensina a viver a vida cristã com estilo. Por isso que a gente cita bastante o apóstolo Paulo. 13 cartas escritas. Revestirmos-nos do novo homem, colocando água limpa nos recipientes. Já tiramos a água suja, vamos botar água limpa ali.
adquirindo hábitos novos, andando no Espírito, glorificando a Deus em tudo, agradando a Deus em todas as coisas. São os 4 elementos aqui importantes. Andando no Espírito, nós vemos aí o texto de Romanos no capítulo 8, versículo 5 a 8, nós vamos ver alguns só. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nós estamos cansados de ler isso, sim ou não? Você percebe como nós somos difíceis? A gente ouve e faz tudo errado de novo. Como assim? Sabe o que significa isso? É falta de respeito a um Deus santo. Porque se Deus se aplicasse a mesma justiça, de maneira concreta, que Ele aplicava ao seu povo lá em Juízes, nós estávamos escravos. Literalmente como aquele povo esteve escravo literalmente, dava tudo errado para eles, e às vezes até dá tudo errado para nós, né? Só que a gente acaba não entendendo as coisas, a gente não entende o movimento dos tempos, a gente não entende o movimento das coisas. Despindo-nos do velho homem, do nosso procedimento anterior, revestindo-nos do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade, enchendo-nos do Espírito Santo, sabe? Permitindo que o Espírito Santo domine as várias áreas da nossa vida, que ela domine a nossa vida familiar, que ela domine a nossa vida relacional entre os irmãos, que ela domine os nossos pensamentos, que ela domine os nossos sentimentos, que ela domine a nossa ética, que ela domine a nossa moral, que Ele domine a nossa moral. São áreas da nossa vida que a gente de vez em quando, em alguns casos, não permite que o Espírito Santo faça alguma coisa ali. Nós fechamos as portas, não, aqui eu sei o que eu estou fazendo. Essa parte do controle do avião pode deixar comigo. E aí esse avião começa a fazer isso aqui, a gente não entende às vezes o que o avião está fazendo, né? Revestindo-nos do novo homem, e renovando no espírito da nossa mente. Ele fala aqui, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, despojar-se da velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Filipenses 4:8, abra sua Bíblia lá em Filipenses 4:8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Abriram? Amém? Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Análise introspectiva agora. O quanto nós precisamos de reavivamento. Hein, irmãos? Vamos ler o texto de novo? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o coração de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês.
paz é o grande bônus de Deus. A paz de Deus, o shalom de Deus. O shalom de Deus não é a paz circunstancial, porque tudo nos vai bem. O shalom de Deus é muito mais profundo que isso. O shalom de Deus a gente obtém num leito de hospital. O shalom de Deus nós obtemos numa situação financeira precária. O shalom de Deus nós obtemos em circunstâncias difíceis de engolir. O shalom de Deus vem através do pensar, do viver, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Gente, nós não podemos crescer em fidelidade ao Senhor, se não vivermos esse grande estilo de vida cristã. Santidade. Sejam santos como eu sou santo. A bola está com a gente. A santidade, ela é sinérgica. Tem duas palavras aí importantes, aí, só para a gente fechar, tá bom? Sinergia e monergia. São duas palavras mais ou menos iguais, não é? Mas a palavra monergia significa aquilo que só Deus faz, só uma pessoa faz. E sinergia é aquilo que é feito em conjunto. A santidade é sinérgica, é Deus fazendo e nós também. Por isso é que eu digo, a bola está com a gente. Nós é que precisamos abrir o coração, nós é que precisamos arrancar de dentro dele as coisas ruins, nós é que precisamos colocar as coisas boas dentro dele, porque ele já nos deu capacidade para isso. A salvação não, na pessoa, e a gente está vendo isso inclusive na classe, né, no nosso encontro. A salvação através da regeneração e da justificação é monérgico, é monergia, depende de Deus. A santificação é sinérgica, depende de nós. Se nós deixarmos, ok, por isso é que Apocalipse 3:20 fala o que precisa. Se você abrir a porta do seu coração, permitir que eu entre, me convide para cear com você, eu entrarei e cearei com você. Esse texto não é um texto evangelístico, é um texto para crente. Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia inclusive, crescendo em fidelidade ao Senhor. O texto que nos chama atenção e sempre fala conosco, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse texto não pode ser colocado simplesmente como um texto que represente a nossa divisa. Ele é o texto que suporta, que vai dar peso para a nossa divisa de crescer em fidelidade ao Senhor. Vamos levar a sério isso, gente? Precisamos receber o ônus de Deus, porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos perceber o tom de chamada de atenção grave que vem do teu colo para nós, no sentido de nos atermos à santidade, a santidade que o Senhor exige de nós, porque os nossos pecados fazem a divisão entre nós e o Senhor, como o Senhor já nos ensinou. Por isso, Paizinho amado, que nós possamos
levar a sério essa vida cristã, que aliás nós não recebemos porque nós tivemos competência, porque a competência foi de Cristo na cruz, em dando a nós, em acreditar a nós, essa salvação tão grandiosa, através do derramamento do seu sangue, que nós possamos, ó Deus, a perceber isto, e a levar a sério a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ter uma vida cristã de grande estilo, com grande estilo, crescendo em fidelidade ao Senhor, vivendo em santidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.